Volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade e também um convidado especial para os Pingos nos Is de hoje, mas eu começo lendo a pauta. É o seguinte, o Ministério da Educação lançou nesta semana o aplicativo ID Estudantil, carteira de estudante virtual, que é exemplo das fornecidas pelas ditas entidades representativas dos alunos, dá direito a benefícios como meia entrada em eventos culturais e esportivos. O presidente da UNE, Iago Montalvão, disse que o documento é retaliação ao movimento estudantil e quem pode esclarecer isso melhor do que ninguém, representando o próprio Ministério da Educação, é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Boa noite, ministro, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Sou fã de vocês três, viu? Gosto muito do programa, os três mosqueteiros aí. Ministro, como é que é esse aplicativo ID Estudantil e como é que o senhor reage a essas críticas de representantes da UNE? De quem? Do presidente da UNE, no caso, Iago Montalvão. Não conheço, não sei do que se trata. Gente, para com isso, assim, quanto custa cada carteirinha para um estudante que vai lá tirar R$ 35,00 mais o SEDEX? Estamos falando aí que um estudante, fora o tempo que ele toma, R$ 50,00 para tirar a carteirinha, não tem controle, não tem um registro centralizado, a gente nem sabe se tem fraude ou não. E diante disso, o que acontece? A gente está aplicando, o governo Bolsonaro está transformando a identidade estudantil numa coisa moderna, igual que tem lá fora, com QR Code, sem fraude, você se identifica pela biometria do próprio aparelho celular, tudo isso muito rapidamente, e o custo para o estudante vai ser zero. Evidentemente que tem um custo em fazer tudo isso, mas é 15 centavos por carteirinha, então nem faz sentido cobrar. Quando você multiplica pelo universo inteiro de estudantes que tem no Brasil, nós estamos falando de um ganho para a sociedade de mais de R$ 1 bilhão. 1 bilhão e 200, 1 e 300, dependendo de como você analisa, porque o custo para todos nós brasileiros cai de 1 bilhão e 300 para 12 milhões. Então eu vejo como um ganho gigantesco de bem-estar, de segurança, diminui a fraude, serve até para a gente criar o primeiro cadastro único de estudantes. Não tinha antes, não estava centralizado, a gente não tem o registro de todos os estudantes no Brasil. Então é isso, eu não tenho retaliação de forma alguma. Quem quiser continuar pagando R$ 35,00 para a UNE, pode, não está proibido. A UNE pode continuar fazendo a carteirinha, as faculdades vão poder também. O que acabou foi o monopólio. Quantos bilhões de reais a UNE não ganhou dos estudantes, dos brasileiros, nesses anos todos que ela teve um monopólio da carteirinha estudantil. Essa medida já entrou em vigor, ministro? Já entrou em vigor, já tem mais de... Ontem estava com 1 milhão já de alunos cadastrados e está subindo rapidamente, então já está valendo. Então ela é mais barata do que a carteirinha da UNE e ela dá acesso... Diga. Para o aluno é zero. Zero. O aluno não paga nada. Só para esclarecer. Tivemos um problema pequeno de conexão com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A produção está refazendo a conexão enquanto dura essa intermitência. Ele está explicando aqui o lançamento nesta semana do aplicativo ID Estudantil, carteira de estudante virtual, que é exemplo daquelas fornecidas pelas ditas entidades representativas dos alunos, dá direito a benefícios como meia entrada em eventos culturais e esportivos. Então ele estava esclarecendo que o custo é zero, que isso não acaba com aquela carteirinha de estudante promovida pela União Nacional dos Estudantes, pela UNE, só que a carteirinha da UNE é preciso pagar R$ 35,00, foi esse valor que ele deu, eu não me lembrava mais quanto custava, faz tempo já do meu tempo de estudante, fábula. Augusto Nunes, mas ele está dizendo, portanto, que essa identidade aí
lançada pelo Ministério da Educação vai ser gratuita, e agora a gente queria questioná-lo a respeito do acesso, né? Para saber se os benefícios são exatamente os mesmos ou há benefícios exclusivos para a carteirinha da Uni, exclusivos para esse aplicativo ID Estudantil, e também vamos esperar que o ministro da Educação esclareça aqui a todos os estudantes, e muitos estudantes acompanham os pingos nos is, como é que eles podem proceder para obter esse documento. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, já está na linha com a gente. Então, ministro, o senhor estava dizendo que o custo é zero para obter esse aplicativo ID Estudantil, e eu quero saber exatamente quais são as vantagens, quer dizer, se ele abarca todos os benefícios que a carteirinha da Uni abarca, e para esclarecer para os nossos ouvintes, há muitos estudantes entre eles, qual é o procedimento para obter esse aplicativo? É muito simples. A instituição de ensino, escola, faculdade, universidade, tem que enviar o cadastro de todo mundo que está matriculado aqui para o MEC, manda um arquivo eletrônico, a gente automaticamente insere no sistema, e com isso os alunos matriculados estão cadastrados. O aluno, ele entra no MEC, baixa o aplicativo e automaticamente, ele com reconhecimento biométrico, ele vai conseguir na hora tirar sua carteirinha estudantil com todos os direitos iguais aos que você tem na tradicional, que era feita com um monopólio exclusivamente da Uni. Com carry code, que aumenta a segurança, com identificador biométrico. Perdeu o celular, esqueceu, faz na hora com outro amigo. Você, tô sem a minha carteirinha, você faz na hora. Então, assim, aumenta a segurança, aumenta o conforto, a praticidade. Quantas vezes alguém não esqueceu uma carteirinha de estudante em algum lugar? Baixa na hora, sem fraude, com segurança, com conforto, e o aluno não paga nada. Evidentemente que isso não cai do céu. Custou 12 milhões de reais, vai custar 15 centavos por aluno, né? Por carteirinha. Mas quem vai pagar é o pagador de imposto, porque não faz sentido eu cobrar 15 centavos, sai mais caro cobrar do que receber o dinheiro, e o conforto é gigantesco. E quanto à Uni, ela pode continuar fazendo, se alguém quiser pagar R$35 mais o SEDEX, mandar a foto, certo, ficar lá esperando, pode continuar, desde que tenha cadastrado, para acabar a fraude. Tem que estar cadastrado, o aluno que tirar a carteirinha tem que estar cadastrado aqui, senão não tem controle nenhum, pode se fraudar, né? José Maria Trindade. Ministro, eu acompanhei esse debate, houve um momento que se questionava, inclusive, essa história de pagar meia, né? Os grandes produtores protestaram, foram ao Congresso e tentaram acabar com essa história, e hoje há me engano que eu gosto. Está um pouco baixo, não estou escutando. Ministro, Maria, desculpa, eu disse... não estou escutando você. Está escutando agora, ministro? Vocês estão me escutando bem? Estamos te escutando. O senhor está me escutando? Eu estou escutando você, Felipe Moura. Eu não estou escutando, é o Zé Maria. Então a nossa produção vai cuidar aí para que o ministro consiga escutar o Zé Maria Trindade. Enquanto isso, a gente faz outra pergunta daqui. Você queria fazer uma, Augusto? Senão, eu queria fazer uma observação. Se eu estou entendendo bem, isso equivale, isso que a Uni chama de retaliação, eu acho que isso equivale àquela história do imposto compulsório que a gente tinha de pagar para sindicatos, aí, porque a cada ano você tinha de dar um dia de trabalho para o sindicato da sua categoria, mesmo que você não fosse filiado. E isso acabou, essa farra acabou. Não é isso, ministro? Não é, essa semelhança está correta ou não? Está correta, Augusto Nunes. Olha, uma das coisas que me trouxe aqui é a luta pela liberdade. Eu cansei de ser explorado, de novo, minha experiência aqui em Brasília, no meio político, é muito recente. Eu estava cansado de ser parasitado por essa tigrada. Essa que é a verdade. Pô, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Ministro, o senhor está me escutando agora? Está perfeito. Então diga lá, Zé, vai com tudo. Estou escutando bem. Ministro, é o seguinte, eu acompanhei um debate no Congresso em que os produtores culturais questionavam essa história de direito a meia entrada, alguém tem que pagar isso. E hoje existe me engano que eu gosto, coloca o preço lá em cima, cobra meia de quase todo mundo, dá 1 quilo de alimento ou uma desculpa qualquer. Qual é a sua posição sobre esta obrigatoriedade da meia entrada, que na verdade não existe?
Eu tendo, ela existe para cinema, né? Em cinema o estudante acaba pagando meia. Olha, a princípio, eu sou contra a minha entrada para estudante, porque no limite, o dia que um cortador de cana quiser ao cinema, ele tem que pagar uma inteira, enquanto que vai ter um estudante de uma escola de mensalidade de 4 mil reais que paga meia, ou um estudante de uma mensalidade de R$ 1.000, ou um estudante que tem mais dinheiro do que um cortador de cana que vai pagar meia. Então, a princípio, eu sou contra. Mas diante da realidade que a carteirinha existe, que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, pelo menos vamos fazer ela mais eficiente. Esse é o meu trabalho, fazer mais eficiente, diminuir a fraude. Com a carteirinha digital acaba a fraude, aquele negócio do cara que vai lá e consegue uma carteirinha para pagar meia, isso acaba, né? É só estudante que vai ter mesmo a carteirinha digital. Ministro, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, é que nessa semana um relatório preliminar feito por uma comissão da Câmara dos Deputados acusou o Ministério da Educação em 2019 de, aspas, fragilidade do planejamento e da gestão, o que, segundo o documento, impactou diretamente a formulação e implementação das políticas educacionais. Fecho aspas. O deputado Felipe Rigoni, relator do grupo, disse que o relatório evidenciou que, aspas, a educação brasileira está solta e não segue um planejamento estratégico ou tático. Fecho aspas. Como é que o senhor rebate essa afirmação? Olha, depende de quanto tempo eu tiver. O relatório não está oficial, é oficioso, ele vazou. Bem a cara dos dois parlamentares, é uma comissão extraordinária, não faz parte de uma comissão permanente de educação, ela foi criada diante da articulação da Tabata e do Felipe Rigoni. E é oficioso, ainda não está oficial. Então, tudo isso são suposições que eu tive acesso indiretamente, porque eles não tiveram a dignidade de mostrar isso pessoalmente para mim. E eu posso comentar esse oficioso, eu não tenho prova cabal que é deles mesmo. Eu vou começar dizendo o seguinte, a Tabata e o Felipe, eles são financiados pelo Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, ele é um grande monopolista, ele tem 70% da cerveja brasileira, um ex-banqueiro, e tem interesses na área da educação muito forte. Basta dizer que o um ex-ministro trabalha na Fundação Jorge Paulo Lemann, e um outro ex-ministro trabalha numa empresa ligada a um sócio dele. Eu diria que eles, como diriam os americanos, eles não são isentos na hora de formular. E eu queria ler o relatório, porque é um relatório muito ruim, muito mal feito, e falar mais uma coisa. Durante esse ano, essa comissão, que foi criada no interregno entre a saída do Vélez e a minha entrada, paralisou algumas áreas minhas. Teve funcionário, equipes minhas que tiveram que trabalhar sábado e domingo, porque foram pedidos 31 requisições especiais de informação, muito detalhadas, algumas repetidas, e nós fomos obrigados a entregar. Isso atrapalhou muito nossos trabalhos. Mas deixa eu ir direto ao ponto, porque contra fatos não há argumentos. Vamos ler aqui o relatório que eles fizeram. Está aqui. Ministro. Pois não. Eu queria acrescentar uma pergunta, porque na sua resposta o senhor já pode tratar disso, né? Essa mesma comissão que diagnosticou, segundo membros do grupo, o cenário de paralisia na gestão do Ministério da Educação, pretende apresentar uma PEC para blindar a pasta de bloqueios do orçamento. A PEC, segundo eles, evitaria cortes e contingenciamentos na pasta. Isso seria uma boa medida? Então, por favor... Olha, Augusto, eu acho, realmente eu já fiz um introito descrevendo qual foi a atuação pouco correta, tanto da Tabata Amaral quanto do Felipe. Os dois são ligados a oligarcas, eles se apresentam como parlamentares de esquerda, mas são ligados a grandes oligarcas do Brasil, com interesses na área. Eu já tive, logo que eu cheguei, ela conseguiu dar uma lacrada no ministro anterior, e logo que eu cheguei ela tentou repetir comigo, falou que ia me processar, porque eu tinha falado mentiras disso, daquilo, não me processou, porque tudo que eu falei era verdade. O parlamentar pode mentir, ele tem essa blindagem constitucional, inclusive, dele poder falar sem provar nada do que ele fala, mas se eu mentir qualquer coisa, eu sou responsável. Não me processou, estou esperando até agora, porque eu só falei verdades naquela época. Agora, ela
Eu vou falar um pouco mais, deixa eu falar do relatório, senão fica uma coisa muito pessoal e não interessa. O relatório está aqui falando, houve uma queda no número de servidores comissionados. Pô, que bom, estamos gastando menos. Não é assim que funciona? Essa é a primeira crítica, composição. Houve uma queda no número de servidores comissionados, com um déficit de 2,5% a 5%. Que bom, que eu gasto menos do que o necessário. Depois, a segunda crítica, que tem pouca mulher ocupando o cargo. Veja, eu tenho mulher na diretoria, eu tenho mulher assessora, eu tenho 2 filhas, minha mãe era médica, eu estou em outra geração. Esse papo de, não, mulher, homem, para mim tanto faz, eu quero que entregue resultado. Eu já sou de outra geração. Esse papinho furado, velho, aliás, ela tem toda a cara daquela velha, usa aquele colarzinho de pérola, aquele jeitinho dela, faz caras e bocas, e é amada pela Rede Globo e pelo Serginho Groisman, exatamente como há 30 anos atrás. Vamos lá. Mulheres, homens, para mim tanto faz, eu tenho que entregar resultado, gestão. E, se ela defende tanto mulher, por que ela não sai lá do partido do Ciro Gomes? Ciro Gomes é machista pra diabo. Segundo, daí ela faz uma grande crítica. Houve aumento na escolaridade dos servidores comissionados da CAPES e do FNDE. Isso é áreas que eu tenho, eu trouxe gente com mais escolaridade. Essa é a crítica que ela faz. Menor número de agentes em cargos de confiança com atuação prévia em instituições na área de ensino. Sim, eu estou promovendo uma revolução na área do ensino. E eu tenho que trocar as pessoas que estão aqui há 30 anos, levando a educação brasileira para a última posição da América do Sul. Então, sim, aí uma grande crítica de 2 pessoas que têm ampla experiência com gestão, nunca tocaram um carrinho de pipoca, não sabem como é tocar uma empresa. Há uma maior rotatividade do cargo, que resulta em descontinuidade das atividades e instabilidade nas políticas. É uma afirmação vazia. Há mais rotatividade? Sim, e eu vou explicar por quê. Agora, isso não resulta em mais instabilidades, sendo que eles salientam que a área que houve mais rotatividade foi no INEP, que é o responsável pelo Enem. Agora, deixa eu resumir tudo isso. Eu sou um cara da iniciativa privada. Quem participa de reunião comigo sabe como funciona. Eu não tenho compromisso com erro. Eu trago gestores 8. Eu errei em 1, troco na hora. Depois, eu estou com um problema de previsão de orçamento. Eu aviso. Mês que vem, a pior projeção, o cara está na rua. Aí chega o mês que vem, eu mando embora. E aí a projeção melhora, o resultado melhora rapidamente. A minha cabeça é da iniciativa privada. Aliás, se ela está tão preocupada com rotatividade, ela não deveria aceitar dinheiro do Jorge Paulo Lemann, que ele fazia isso de uma forma muito agressiva, tanto no Banco Garantia, que é onde ele ganhou muito dinheiro, como na Ambev. Mas voltando, a área que ela fala que é o maior problema de rotatividade foi onde foi feito o melhor Enem de todos os tempos. Eu acho que é indiscutível hoje classificar como o último Enem como o melhor de todos os tempos. Não teve fraude, não teve problemas estruturais, as questões não foram polêmicas, todo mundo elogiou. O editorial do Estadão que falou do Enem falou, foi tão bom que não vai ficar tão bom ano que vem. Você vê o grau. Então, assim, é um relatório que eu considero ruim, porque atrapalhou esse ano todo os trabalhos aqui do Ministério. Esses 2 parlamentares tiveram uma postura muito predatória. Redução no número de cargos de confiança ocupados por pessoas que já haviam atuado na área educacional. Lógico, eu não quero pessoal que trabalhou aqui no MEC no passado. Desastre. Menor número de agente DAS 6 e 7 com experiência prévia. Pô, mas é só maçaricada. Agora vem uma aqui. Criação da Secretaria de Alfabetização não resultou em maior eficiência ou prioridade. Ao contrário, criou dificuldades na coordenação e promoveu sobreposição. Aí eu vou falar um elogio para vocês. Posso elogiar vocês? Diga, ministro. Não, o que acontece? Ao longo desse ano, vocês viram que eu sofri uma enxurrada de fake news e mentiras. E vocês foram jornalistas. Às vezes vocês me criticam, às vezes vocês elogiam, mas vocês dão uma checada. Por exemplo, quando saiu aquela matéria que eu falei, olha, tem plantação de maconha em Universidade Federal. Aí tem jornalista que fala, isso é uma mentira, isso é um absurdo. O Felipe Moura falou, olha, eu dei um Google aqui e vi que, de fato, tinha uma plantação de maconha
na Universidade Federal de Brasília, de fato, como o ministro estava falando aqui. E tinha também o laboratório de química na Universidade Federal de Minas Gerais estava sendo aparentemente usado para metanfetamina. Então, o que acontece? O Augusto Nunes, 2 dias atrás, falou, eu até não acho o jeito dele complicado, tal, gostaria de ver mais coisas na área da alfabetização. Até preparei algumas ações, porque a área de alfabetização foi uma das prioridades. Aliás, ministro, eu ia fazer essa... Eu estou elogiando, hein? Eu estou elogiando. Eu ia fazer essa pergunta. A gente vai precisar fazer o intervalo comercial que a produção está avisando já há algum tempo, só para o rádio, mas continuaremos aqui ao vivo. Lembrando para quem nos escuta pelo rádio que essa entrevista vai ficar na íntegra no nosso canal de YouTube, jp.com.br/pingadas. E a gente vai continuar aqui falando com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então roda o comercial só para o rádio, Robson. Muito bem, continuamos ao vivo aqui no YouTube. Augusto, por favor, sua intervenção. Como o senhor sabe, nem preciso dizer, né, eu não faço parte daquele grupo dos pessimistas profissionais e dos que torcem por quanto pior, melhor, porque é um bando de malucos. Acho que o ministro não está ouvindo. O senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está caindo uma segunda voz aqui. Agora melhorou. Passou, Augusto. Pode falar. Então eu repito, quer dizer, eu não sou pessimista profissional e nem torço para o quanto pior melhor, porque isso é coisa para maluco, né? Eu torço para que tudo dê certo. Então eu disse, naquele dia, eu falei, não estou satisfeito, baseado no relatório, não estou satisfeito com o desempenho, o balanço do Ministério. Eu gostaria que o senhor dissesse provasse que eu estou errado com algumas realizações que o senhor pode mencionar. Lógico. Posso falar agora? Já está claro, pode, claro. Então, na parte de alfabetização, que é a prioridade total, prioridade total, absoluta. Nossa primeira preocupação, logo que eu entrei, foi soltar a nova Política Nacional de Alfabetização, PNA, porque a gente tinha até então no Brasil um dogma que é o que nós fazemos no Brasil é lindo, maravilhoso, e Paulo Freire é a quintessência da maravilha. Só que isso não coaduna, não é constatado com a observação prática. As nossas crianças na 3ª série são analfabetas. Metade não sabe ler nem escrever coisa... Eu vou para a escola. Eu gosto de jogar bola ou brincar de boneca. Então a primeira coisa foi criar justamente um material básico para apresentar uma alternativa ao método atual empregado no Brasil. Logo depois, nós aderimos ao Exame Internacional de Padronização de Leitura, para mostrar empiricamente essa melhora, sendo que a gente já vai fazer o exame o ano que vem, é o PISA da leitura, né? É o PISA da leitura, é o Exame Internacional de Leitura. O ano que vem a gente já sai com o exame. Como é que eu posso medir a eficiência se eu não faço um exame para fazer isso? Organizamos também a primeira Conferência Nacional de Alfabetização, com base em evidência científica, e trouxemos o ministro da Educação português, o Nuno Crato, justamente para dar esse peso de resultado, porque Portugal era um pior país da Europa, e quando o Crato assumiu, ele rapidamente levou Portugal para a segunda melhor posição na Europa, utilizando métodos semelhantes aos que a gente defende, enfrentando as mesmas resistências de esquerda que a gente enfrenta. Mas não é só o Nuno Crato, tem Cláudia Cardoso Martins apoiando, Ilona, o Alexandre Seabra, o Fernando Capovilla, todos eles participaram desse fórum, dessas reuniões. E estamos lançando agora o programa de leitura em família, que é literacia familiar, é uma coisa muito importante que a gente busca melhorar. Agora, Augusto, tem várias ações que a gente tomou, por exemplo, que pouca gente relatou. A gente já assinou e já autorizou colocar 100% em 100% das escolas urbanas, já a partir da volta às aulas, internet nas escolas. 100%. Antigamente, estou falando, gestão passada, era exceção uma escola pública conectada à internet banda larga. Agora vai ser a regra. E das escolas rurais, metade via satélite vai estar conectado. Por quê? Porque em janeiro a gente já lança o programa de alfabetização na escola, que são com ações voltadas aos professores, né, de treinamento, ao coordenador pedagógico, ao gestor da rede, para capacitar, para passar material de apoio, ferramentas. Como é que eu faço isso no Brasil inteiro,
se as escolas não são conectadas à rede, não tem um computador, não tem um laboratório de informática. Tudo isso vai ter na volta às aulas, com material didático, uma mudança estrutural, baseada no que foi feito em Portugal e nos países que deram certo no mundo, na alfabetização. Então, a alfabetização, essa primeira etapa, é prioridade para a gente. Agora, eu posso continuar falando. Internet, por que eu tô botando, por que a gente está botando, por que o governo Bolsonaro está botando internet nas escolas? Só um segundinho. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá em Brasília, José Maria Trindade e o nosso convidado especial, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que estava falando sobre a internet. A gente vai pedir para ele continuar em instantes, mas a partir de agora, quem nos acompanha pela Jovem Pan AM e pela Rede News, passa a ouvir a Voz do Brasil, mas seguimos aqui na FM, normalmente em São Paulo, na Rede FM, nos aplicativos da Jovem Pan e no YouTube. Muito bem, continuamos ao vivo, portanto, em jp.com.br/pingos com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ia falando sobre a internet. Diga, ministro, conclua o raciocínio, por favor. Então, o governo Bolsonaro, gastando 280 milhões por ano, vai conectar 100% das escolas urbanas à internet banda larga e, via satélite, 50% das rurais. Acho que o ano que vem a gente já termina com todas as escolas. Vai ter sempre uma exceção que não vamos conseguir conectar uma escola pequena, mas estamos falando já na volta às aulas de conectar em banda larga 30 milhões de crianças, seus professores, diretores, coordenadores pedagógicos, para poder fazer treinamento. Treinamento do quê? De um novo método de alfabetização que foi desenvolvido esse ano. Então teve muito trabalho, principalmente para quebrar paradigmas e dogmas. Não foi um trabalho óbvio nem fácil falar que o Paulo Freire não deu certo no Brasil, apesar do Brasil estar em último lugar na América do Sul em termos de nível educacional. E está em último não por causa do governo Bolsonaro, porque o último exame foi 2018, que era a gestão PT. Ministro, só um complemento rápido ao que o senhor falou. De fato, quando o senhor falou em plantações extensivas de maconha em universidades, eu citei aqui um exemplo da Universidade de Brasília, fiz a minha pesquisa, claro, tem uma notícia lá de 2017, está disponível no G1, Polícia Civil descobre plantação de maconha na Universidade de Brasília. O senhor citou outra notícia que justificaria a sua declaração. O que tem acontecido muito de ruído em torno dessas declarações, me parece que é pelo caráter mais generalista, né? Plantações extensivas de maconha nas universidades, aí começa a haver toda uma reação de vários reitores de várias universidades, cobrando provas, a ação do PSOL para chamar o senhor na Câmara, para se explicar. Teve também um tempo atrás, o senhor falou em balbúrdia nas universidades, também houve uma reação parecida. O senhor considera que esse tipo de declaração ajuda no debate, é eficaz para chamar atenção para um problema que as pessoas podem reconhecer nas universidades, ou acaba gerando mais problema? Como é que o senhor avalia essas polêmicas nas quais o senhor está inserido? Olha, vamos lá, minha vida pregressa, antes de me tornar ministro, era uma vida sem polêmica nenhuma. A única coisa que eles conseguiram achar foi um boletim ruim quando eu tinha 17 anos, porque eu tinha arrebentado meu braço. Eu não cobro o mesmo padrão, a mesma constância e sobriedade que eu tenho na minha vida privada, familiar, dos outros, porque cada um tem a sua trilha. Mas falar que eu sou polêmico, eu não sou uma pessoa polêmica, eu tenho um compromisso com a verdade. O que acontece? Eu, pessoalmente, um adulto quiser fumar maconha, vai fumar em casa, eu, como ministro da Educação, eu não iria me meter. Agora, imagina o seguinte, eu sou pedreiro, sou marceneiro, o filho da vizinha entrou numa faculdade, vou te ajudar todo mês com R$1.000 para você pagar a faculdade. Aí você está passando na frente da faculdade, o cara está tomando cerveja, em vez de ir para aula. Eu paro de pagar. O que acontece? A Universidade Federal é paga com o meu imposto, com o seu imposto, no leite, no café, no gás. E aí o pessoal, isso aí é amplamente divulgado, você vê um monte de situações que são totalmente incompatíveis com o que eu gostaria de utilizar o meu dinheiro. Não tem menor cabimento. Eu pagar imposto para o pessoal fazer festa, para o pessoal, sim, consumir drogas, isso daí está amplamente divulgado, não são duas escolas, tem um monte de vídeos no YouTube que mostram consumo aberto.
para o pessoal fazer balbúrdia, em vez de estudar, terminar a faculdade e trabalhar e pagar imposto. Então, assim, a minha polêmica é porque eu resolvi, fui o primeiro a verdade é essa, eu fui o primeiro a falar algumas coisas. Paulo Freire não funciona, é muito ruim. As universidades federais não estão entregando resultado a contento, longe disso. Tem áreas de excelência, eu sempre falo, tem áreas de excelência. Tem o joio e tem o trigo. E o trigo é usado como refém. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que deixou queimar, e aqui eu estou sendo bem bonzinho, deixou queimar o Museu Nacional, agora tem a COP, que é uma área de excelência, é um tesouro, uma preciosidade, que faz toda a pesquisa para extrair petróleo em profundidade. E está fazendo o mesmo jogo, ou dá mais dinheiro, que já gasta 3.700 milhões de reais por ano, com esse dinheiro eu poria todas as crianças que precisam estar fora da creche, colocaria em creche, ou então, de repente, a COP pode, de repente, sofrer com isso. É refém. Então, veja, é uma luta constante, eu estou mexendo com interesses bilionários, tanto privados, porque as universidades, principalmente, são privadas, 80% dos alunos, sim, estudam em universidades privadas, e existem oligarcas que têm interesses em fazer monopólio ou oligopólio nas áreas de educação superior. E esse pessoal tem presença no Congresso. Se os Odebrecht não tivessem sido presos e quebrados, ia ter lá seus 5, 10 parlamentares. O problema é que a gente quebrou alguns oligarcas com a Operação Lava Jato. Não quebramos todos. Ministro. E esse pessoal tem lá os seus deputados. Pois não. Está esclarecida aí a posição do ministro. Diga isso, aí. Agora que o MEC divulgou as novas regras, como é que vai funcionar o Revalida, ministro? Olha, vai ser também digital, a gente quer entrar na área digital. Vai ser, o Revalida estava parado há bastante tempo, estamos sem fazer Revalida já há alguns anos. E o que acontece? Agora que foi aprovado no Congresso, nós poderemos fazer já no primeiro semestre do ano que vem um novo Revalida que vai ter a seguinte característica. No passado, quem pagava era o pagador de imposto. Quanto custava? Custava R$ 9.500 para nós subsidiarmos esse exame que era feito em universidades, etc. e tal. Agora, vão ser duas fases. A primeira fase é digital, vai custar R$ 330, vai ser de conhecimento. Passou a segunda fase, R$ 3.300, é o exame prático, né? Vai ter o exame presencial. Se a pessoa passar no primeiro exame, ela tem 12 meses para fazer o segundo. Mesmo que ela tome pau uma vez, não passe uma vez na segunda fase, ela pode refazer futuramente a segunda fase do exame. E com isso está equacionado. São 15 mil pessoas na fila de espera, entre brasileiros e cubanos, para resolver mais um esqueleto que veio do passado. Porque isso tudo aconteceu diante da decisão dos mais médicos. Então, a gente, em vez de fazer mais faculdades, autorizar mais faculdades de medicina no Brasil, optou-se pelo congelamento, isso é, teve uma moratória, não pode se abrir novas faculdades, salvo exceções. Com isso, a pressão para ter mais médicos era suprida de Cuba, e os brasileiros que queriam fazer medicina foram para o Paraguai e para a Bolívia. Criou-se um contingente de 100 mil brasileiros que estão lá fazendo faculdade de medicina e agora querem voltar e a gente não sabe direito a qualificação deles. Então é um dos nós. Para a gente desatar esse nó todo, o primeiro passo era o Revalida. Depois, vamos analisar de como começar a permitir a criação de novos cursos de medicina novamente no Brasil. Só para esclarecer para os ouvintes e espectadores que não estão acostumados com esse termo, que o Revalida é o exame que permite a validação do diploma médico obtido no exterior por universidades particulares no Brasil. José Maria Trindade. Era esse assunto que eu queria, porque como saiu do Congresso Nacional a medida provisória, ministro, o Revalida agora terá uma periodicidade, né, 2 vezes por ano, e as universidades particulares terão que ter uma nota no ENAD, né, de 4 a 5, se não me engano, é preciso uma qualificação. E há uma resistência, evidentemente, aí do mercado de médicos e tal, e o senhor está dizendo que o presidente Bolsonaro deve sancionar sem vetos essa parte, né, o Revalida,
e vai avaliar, evidentemente com essa periodicidade, a qualidade dos diplomas no exterior. O senhor vai exigir o revalida para o Médicos pelo Brasil? Olha, para ser médico no Brasil vai ter que ter o revalida, não tem como. Ou a pessoa é formada aqui e tem um diploma chancelado, ou ela vem de fora e vai ter que fazer o revalida, não tem alternativa. Agora é importante, Zé Maria, o que você comentou, o exame é feito pelo MEC em associação com a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal do Ceará, o Sírio-Libanês, e depois que a pessoa é aprovada no revalida, ela procura uma universidade, nota 4, 5, que são as notas mais altas que tem, isso é, vai procurar uma PUC, pode procurar uma federal também, uma universidade pública, mas pode procurar agora uma PUC, pode procurar uma Mackenzie, pode procurar uma universidade bem ranqueada que tem uma faculdade de medicina, para daí chancelar o diploma dela como médico. Isso é, a universidade tem que passar no exame e depois encontrar a universidade nota 4 e 5, uma universidade boa, para reconhecer o diploma dele. Eu acho que só a gente vai resolvendo esse problema que herdamos do passado, né? Ministro, e é rápido, ministro, esse procedimento? Os que estão aguardando, como o senhor disse, eles podem esperar um procedimento rápido? Olha, normalmente, Zé Maria, eu costumo cobrar da minha equipe resultado rápido, entendeu? Então, eu acho que está tudo resolvido no primeiro semestre, tá? Ministro da Educação, Abraham Weintraub, preciso encerrar a entrevista. Muito obrigado por mais essa participação aqui na Jovem Pan. Os Pingos nos Is, boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigado, viu? Fiquem com Deus.